Pessoas como nós são chamadas de loucas. Isso acontece quando alguém é capaz de enxergar algo que mais ninguém vê e persegue essa ideia com todas as forças. A gente sonhou alto e sacrificou muito para alcançar um objetivo maior: tirar um sonho do papel e empreender. Talvez você não nos conheça pelo nome, mas as marcas que carregamos em nossos cartões de visita, essas dispensam apresentações. Agora, formamos o Instituto Êxito de Empreendedorismo, um time de grandes visionários com um novo propósito: levar o Brasil e a América Latina a outro patamar através do empreendedorismo. Estamos aqui para ser o motor de uma nova era, compartilhando conhecimentos com aqueles que têm uma boa ideia e aquele brilho no olhar. Pessoas exatamente como você. Então, quem é o louco agora? Turma de mentoria do Instituto Êxito de Empreendedorismo, mentoria para empreendedores empresariais. Começou em março de 2022, com aulas online semanais e um encontro presencial por mês em São Paulo, para transmissão de conhecimento, muita troca de experiências, muito network, conexão, relacionamento e muita superação de adversidade, onde os mentores empreendedores que já caminharam o caminho árduo do sucesso e da prosperidade ensinaram aos mentorandos, os empresários mentorandos, como encurtar o caminho, como chegar ao sucesso, à prosperidade e à escalabilidade do seu negócio, a aceleração do seu empreendimento empresarial. A gente fala de mentalidade de trabalhabilidade, a gente está falando de mentalidade empreendedora. Igual o Janguier, que eu respeito, admiro, ele conseguir reunir um timaço desse, né? Então, qualquer momento que vocês quiserem abordar e conversar, estou disposto e totalmente focado nesses 5 dias por vocês aqui. Um evento sensacional, de experiência. Agora estamos participando aqui de uma caminhada exclusiva com o Janguier Diniz, sensacional. Este evento proporciona network, negócios e posicionamento. Nunca se esqueça que a ambiência muda a tua frequência. Viva o passo, pega o ritmo e seja a velocidade que dá. Você que quer ter a experiência que eu estou tendo aqui no MX, participe, seja obstinado que dá. Onde é obstinado? A alma do negócio é o produto, igual a pessoa. Eu não enxergo a sua alma, eu enxergo o seu corpo. O corpo é o marketing, a alma é o produto. A alma tem que ser muito boa, o corpo tem que ser muito bom. Eu devo investir no Piccoli, que é mais conhecido em todas as instituições de justiça, ou na marca? Quem gera conteúdo e quem reposta? Pessoas se relacionam mais com pessoas na internet. Porque é uma troca, sempre a gente também pode aprender com os mentorandos. Então é uma conversa. Eu acredito que fora desse horário, almoço, café, nas pausas, você pode aproveitar de forma estratégica, porque você dedicou 5 dias aqui para você vir aprender, evoluir, extrair ao máximo, e é o que os mentores também têm como ideia, como objetivo aqui, dedicar e separar esses dias para agregar valor, para se entregar mesmo para os mentorandos. Então, de fato, é fazer as perguntas certas, ter clareza do que está precisando, do que quer, em que momento está e aproveitar o máximo possível das pessoas que estão presentes aqui. Eu tenho experiência em mergulho. Sabe que eu já mergulhei? Já mergulhei em dívida, mas saí dela facilmente. O negócio é mentalidade. O Êxito Mentor Experience é uma experiência totalmente diferenciada do início ao fim. Primeiro porque é um ano todo de acompanhamento.
São mais de 70 mentores que fazem parte do programa. Cada um com seu know-how, cada um com seu expertise, que vão trazer informações sobre o universo do empreendedorismo, de inovação, de tecnologia, tendências, metaverso, tudo que você tiver dificuldade aqui no Êxito, você vai encontrar soluções. Quando eu vou fazer um lançamento, por exemplo, eu gravo 100 vídeos diferentes e eu vou soltando. E eu vejo, isso aqui quando eu falo desse jeito, se a pessoa está travada, é isso que conecta com ela. E aí eu vou nessa linha, eu começo a trabalhar as linhas que mais conectam. Cara, participar do Mentor para mim foi surreal. É muito importante você ter mentores para nortear, para te dar a claridade do teu caminho. Porque com o mentor fica muito mais fácil, porque você economiza o bem mais precioso, o ativo mais importante, que é o tempo. Está sendo extraordinário. Acho que não conseguiria nem expressar em palavras a gratidão que eu tenho de estar aqui, porque são grandes mentes, grandes mentores, pessoas que eu admiro há anos. Eu poder estar de frente a frente com eles é extraordinário. Essa experiência que você está tendo aqui de acesso a pessoas que já chegaram lá, que já chegaram no milhão, no bilhão. Então eu acho que só depende da gente e tu sai daqui com uma bateria carregada, com energia super positiva e com muito entusiasmo para colocar em prática todo o aprendizado. O Êxito Mentor Experience é um projeto tão relevante, tão importante, porque ele transforma vidas. As pessoas que fazem parte deste modelo, deste evento aqui, dessa imersão, né? Além de elas terem benefícios, de transformarem suas próprias vidas, elas estão transformando a vida de outros empreendedores. Só que vem pra cá e compra e tá aqui ajudando e participando. A convivência. Olha, que expectativa hoje. Esse sábado maravilhoso, a gente vai sair com um monte de mentores e mentorandos. Imagina, lá no mar, lá naquelas ilhas, né, flutuantes que aparecem aqui. E eu quero contar para vocês que eu tô tão ansiosa que a gente vai poder fazer trocas na diversão, na comunicação, num ambiente agradável que pode sair da rotina e é onde sai mais negócios, é onde a gente está descontraído. E, gente, quando eu imaginei que já tinha visto de tudo e aprendido de tudo, não, aí vem esse espetáculo, essa mentoria on board, que é simplesmente sensacional. É uma experiência que todos deveriam ter o direito de poder aproveitar e ter, porque é massa, como falam vocês, os jovens. Eu agradeço muito ao Janguier de dar essa oportunidade e a todos os mentorandos e mentorados que, de uma maneira ou outra, estão me adicionando muito na minha vida em termos de conhecimento e experiência de vida. Eu entrei aqui com um segmento, hoje eu já estou atuando em 3 e agora é só o céu é o limite. Próprios mentores, nós já contratamos alguns para ser consultores nossos e hoje eles estão nos apoiando lá, jurídico, financeiro, estão trazendo a expertise dele no ambiente de trabalho e colocando na nossa empresa. O conhecimento que eu absorvi delas, né, e que eu consigo contribuir também, e também decisões, né, decisões e planos estratégicos para já implementar. Eu quero que isso se torne para sempre. Vamos manter uma aliança, porque não é só 6 meses que vai mudar a sua vida. É uma continuidade, é decidir. Quando você sobe um nível, você merece estar nesse nível, só que tem outro degrau. Realmente, pessoal, você veio para cá, você adquiriu uma frequência. Se você sair desse lugar, sua frequência vai diminuir. E eu tô trazendo quem eu posso, gente, porque a gente tem condições de mudar esse país através da educação, através do empreendedorismo. Muito obrigada. Valeu, Carol! O evento aqui foi uma realização para a vida da minha família. Eu sou o único da família. Agradecer os patrocinadores do evento aqui da imersão, né? A Ensinar de Cláudio Castro, a Mobai de Lilian Prime, a Dux de Marcelo, a Agência 1 de Luiz, que é fundador também do Instituto, a Rota do Mar, Arnaldo Xavier estava aqui até há pouco tempo, Preenda do Fábio, a Facites da Carol, a empresa Seu Boné, teve gente brigando por boné aqui, né? E também a Atom da Carol Paive. Quero dizer que foi para mim extraordinária essa mentoria de 6 meses. Aprendi muito com vocês, aprendi muito com os mentores. Quero agradecer primeiramente a Deus, né, por esses momentos que tivemos juntos. Vamos ter muitos momentos ainda para o futuro.
agradecer todos os mentores por esses momentos que estivemos juntos e todos vocês e pedir que Deus continue abençoando a vida de todos vocês. Beijo no coração e seja obstinado que dá! Então, meu amigo, o Êxito Mentor Experience tem esse objetivo. O objetivo de impulsionar a vida dos mentorandos, mas, sobretudo, acelerar e escalar os negócios, os empreendimentos, as empresas do mentorando. Se você quer participar, entra aí no site www.institutoexito.com.br e participe da turma de 2023, porque vai transformar a sua vida, a sua história, seu destino e vai acelerar o seu negócio, vai impulsionar, vai fazer com que você escale o seu empreendimento, a sua empresa. Conte conosco, firme o passo, pega o ritmo e seja obstinado que dá. Na competitiva indústria automotiva, algumas coisas são unanimidade. O design italiano, a mecânica alemã, a eficiência japonesa, o conforto americano, a inovação coreana e a energia? Ah, essa tinha que ser brasileira. Moura, a bateria original de 9 dos 10 carros mais vendidos no Brasil. Precisou de bateria? Moura.com. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma palestra do nosso Summit Êxito de Empreendedorismo 2022. Eu sou o Denis Cruz e hoje nós vamos falar sobre a engenharia da copy, a nova comunicação do mercado. E como esse processo, por que a engenharia da copy? Eu quero dar essa introdução para falar para vocês sobre isso, porque a engenharia representa uma construção. Construção com fundação, com a própria, vamos supor assim, estrutura e também o acabamento. E uma escrita persuasiva, que é o copywriting, é basicamente isso, tá? Você primeiro parte do pressuposto da criação de uma estrutura, de uma fundação, de uma construção e de um acabamento. E é isso que eu quero mostrar, essa relação que nós vamos mostrar aqui e por que isso se tornou algo novo no mercado. Por que a engenharia da copy se tornou algo novo, uma comunicação nova, tá? Então, nós vamos lá. E eu trouxe um processo que eu gosto de falar muito, eu gosto sempre de introduzir, dar contexto para a copy, tá? Então, dando esse contexto para a copy, eu trouxe o segredo da casa de 10 milhões de dólares. Isso aí já começa, o que acontece? Por que a casa? Porque a casa simboliza a construção de todo um processo de comunicação. E aí vocês vão entender no final por que eu utilizei isso. Tá ok? Vamos lá. E o que essa casa tem a ver com escrita, ou seja, de copywriting, escrita persuasiva? O que essa casa tem a ver? Tudo. E eu vou te provar tudo isso para vocês aqui que estão aqui. Eu vou provar para vocês como que isso tem a ver e por que isso foi construído e por que também que isso se tornou algo único para a comunicação do mercado hoje, tanto no processo, e não importa, tá? Se a gente está dentro de um plano normal, dentro do metaverso. Então, depois eu vou explicar um pouco sobre o que dentro do metaverso está sendo utilizado de copywriting para trazer esse contexto para vocês, que pode ser criado dentro do metaverso hoje, dentro da tecnologia que está
praticamente invadiu todo o nosso mercado a partir de agora. E, vamos lá. E o que é essa casa, o que é essa técnica tão poderosa que injeta milhões a cada segundo na economia? Sim, gente. Isso aí, essa técnica, a engenharia da COP, ela injeta milhões todo segundo na economia brasileira e na economia mundial também, tá? E por que que eu falo isso, tá? Então, vou trazer um contexto histórico aqui sobre o processo de COP feito há praticamente mais de 50 anos atrás. Então, COP é um negócio, é um processo de escrita de campanhas de vendas, de escrita persuasiva, enfim, que o único objetivo é fazer com que você tome uma ação, ou seja, que faça com que você tome a decisão de comprar algo ou ir a algum lugar. Então, o que acontece? A escrita persuasiva, ela induz você a tomar a decisão, ou seja, ela persuade você, não manipula, tá? Então, existe a grande diferença entre manipulação e persuasão. Então, fique bem claro isso daí também. Por que eu trouxe esse exemplo aqui que eu gosto? É o que? Isso aqui é uma propaganda do Rolls Royce, que foi colocada, não lembro a data, mas acredito que por volta de 1940 a 1950. Tá? Então, por um grande marqueteiro que é David Ogilvy. Então, o que acontece? Quando começou a Rolls Royce, começou a vender os seus carros, eles procuraram o David para que ele pudesse construir e criar a campanha de vendas da Rolls Royce. Então, e a primeira campanha criada foi essa. Então, COP é algo que a gente está vendo desde os antepassados e perdura até hoje. Então, independente da tecnologia que nós entrarmos, o copyright nunca vai mudar. Tá? Então, e essa aí é uma campanha clássica, né? Que no decorrer da campanha, óbvio que não vai dar para a gente enxergar nas entrelinhas ali, mas o próprio David, ele precisou andar dentro do carro para conseguir desenvolver isso daí. Então, ele andou dentro do carro um bom tempo para conseguir desenvolver a headline, ou seja, a chamada para ação mesmo, para que as pessoas comprassem. Então, ele precisou fazer isso. Né? Então, ele ficou um tempo, até acho que um mês, uns 30 dias com o Rolls Royce, e no final ele criou a campanha, que é 60 milhas por hora, o barulho mais alto do novo Rolls Royce vem do relógio elétrico, ou seja, um carro silencioso. E no final, ele trouxe uma coisa muito interessante também. Ele trouxe o quê? Se você quiser ter uma experiência recompensadora de dirigir um Rolls Royce ou um Bentley, escreva o telefone para um dos nossos revendedores listados na página ao lado. Essa era a chamada para ação. Ou seja, ele criou a publicidade, né? Você vê ali no final, dentro da publicidade está escrito, né, praticamente o argumento, né, de por que Rolls Royce é o carro que você deve comprar. Tá? E no final ele chamou para ação. Então essa foi uma propaganda que fez muito sucesso anteriormente, tá, do carro. Por que eu trouxe o carro? Para gerar identificação. Então o carro, nós sabemos que gera identificação conosco. E também eu trouxe algo que gera mais identificação ainda. Algo que está no nosso país, que foi desenvolvido aqui, pela mesma agência, porque o David, ele tinha a agência que se chamava Ogilvy. Então, ele começou também a desenvolver em outros países, e o Brasil foi um deles. E o primeiro carro que o Brasil pegou, a primeira propaganda, foi o Fusca, o nosso querido Fusquinha. Então, nesse processo, o mais interessante é que a propaganda do David, ele foi sempre muito cirúrgico no processo. Então, esse processo de COP, ele trouxe para nós, hoje, um embasamento muito forte, com base realmente nas pessoas. Que COP não se fala outra coisa se não for pessoas. COP é parte de você conseguir entender os desejos, as dores e os sonhos do ser humano. Então, ele criou essa foto aí, colocou essa foto do Fusca batido e disse assim, né? Mais cedo ou mais tarde, a sua esposa vai dirigir. Esta é uma das razões de você possuir um Volkswagen. Por quê? O Fusca é mais barato se quebrar. Tá? Então, essa é uma das defesas que ele colocava, que o Fusca é mais barato para consertar se você quebrar. Então, essa era uma das defesas dele. E também criou outra campanha que foi um sucesso na época, que foi a coisa mais importante na economia de um Volkswagen, é o tempo que ele permanece econômico. Ou seja, outro atributo do Fusca, que era economia. O Fusca era de baixa manutenção, era econômico, tá? Logo, ele serviria para a sociedade, serviria para sua mulher, serviria para você. Então, isso daí fez com que o Fusca ficasse muito famoso, tá? Então, enfim,
essa foi uma das primeiras publicidades do Fusca no Brasil. Tá? E também eu trouxe outra marca muito forte aqui para gerar identificação, para vocês entenderem o processo do copyright, como que isso era construído lá atrás, que essa foi uma publicidade feita pela Dove. Creio que foi em torno de 1960. Então, isso foi uma publicidade feita. Normalmente, o pessoal usaria, se nós fosse hoje no âmbito da internet, nós utilizaríamos essa mulher com uma imagem ali no Facebook ou no Instagram, e essa headline para chamar atenção para pessoas para uma página onde estaria os atributos todinho e a argumentação necessária para você comprar um Dove. Hoje não precisa mais isso? Óbvio que não, porque Dove já criou um nome muito grande, uma marca muito grande. Só que para criar essa marca muito forte, ela precisou ter uma qualidade de copy muito boa. Então hoje a qualidade da sua copy hoje está atrelada à força da sua marca. Então se você tem uma copy muito boa, uma mensagem muito boa, logo a sua marca, a copy vai definir se a sua marca vai perdurar ou se a sua marca vai morrer. Essa é a verdade. Tá? Então por isso que você vê muitas vezes algumas empresas mudando o logo, mudando a mensagem, mudando tudo porque isso se faz necessário. Tá? Então, na época, mostrou aí a foto de uma mulher na banheira com o telefone, falando com a amiga, dizendo, querida, estou tendo a experiência mais extraordinária. Estou de cabeça para baixo em Dove. Ou seja, mostrou que ela estava confortável e estava se sentindo muito bem com o Dove. Então, nesse processo foi isso aí. Isso aí fez muito sucesso também. Só essa copy, querida, estou tendo a experiência mais extraordinária, estou de cabeça para baixo em Dove, criou o que nós chamamos hoje de praticamente Dove é o primeiro sabonete do mundo aí praticamente mais utilizado, tá? E falamos de Dove, falamos do Fusca e de um serviço que lá atrás era colocado nesse processo todo. Vamos falar do dentista. Então, como é que os dentistas faziam na época a sua publicidade em jornal? Porque na época nós não tínhamos internet, então eles faziam publicidade no jornal. Então essa foi uma das primeiras publicidades que fez com que um dentista nos Estados Unidos fique muito famoso. Tá? Então quem fez essa copy, quem escreveu essa copy lá atrás para esse dentista foi Gary Halbert, né? Que foi um grande copywriter lá dos antepassados, que já não está mais, já não vive mais. Então ele fez essa copy, isso aí gerou muito resultado para o dentista, né? E foi eu até hoje eu já utilizei parte dessa copy para alguns clientes que trabalham no ramo odontológico. Isso funciona muito bem, que é muito legal, né? Você já se perguntou como seria com um sorriso de $1 milhão? Tá? Isso chama a atenção das pessoas, porque o sorriso, a aparência, ela pode, entendeu? Ela vai na frente, a sua imagem vai na frente. Às vezes um bom sorriso, um ótimo sorriso, faz com que você abra as portas. Então esse processo de abrir as portas, essa porta pode valer $1 milhão. Então isso que ele quer dizer na copy. Então ele já chamou a atenção aqui, tá? E se não bastasse, né? Vamos lá. Eu coloquei de novo. Você já se perguntou como seria com um sorriso de $1 milhão? Vamos lá. Eu trouxe um pouco da publicidade para vocês entenderem e eu trouxe um argumento, porque ela faz muito sentido ter esse argumento, porque é algo que nós estamos vivendo hoje, tá? Vamos lá. Primeiro, as facetas de porcelana são a melhor solução e a relação custo-benefício para dentes de aparência perfeita. Na publicidade odontológica, vender uma solução processual específica, primeiro é uma estratégia comum, em vez de apenas vender a odontologia em geral. Ou seja, quando você for vender um serviço, qualquer outra situação, não importa a plataforma que você vai estar fazendo esse processo, você sempre tem que vender a solução específica primeiro. Esqueça o processo de vender a odontologia em si. Isso não vai gerar nenhum resultado. Essa é a verdade. E ao ler o anúncio, você notará que não mais que um quarto dele é focado no próprio dentista. E o restante se concentra nas frustrações relacionadas aos dentes e cria como as facetas de porcelana, são uma solução ideal. Lá atrás, eles estavam vendendo o quê? O que nós chamamos hoje de implante, né? Então eles estavam vendendo implante, eles estavam vendendo a lente. Então lá atrás eles já estavam vendendo isso. Então a copy começa falando dos benefícios de um ótimo sorriso, usando os fatos como o sorriso libera substâncias químicas que melhoram o seu humor. Então o que se passa para diferentes problemas relacionados aos dentes e por que as pessoas têm vergonha dos seus dentes. Depois de cutucar o problema, ele sugere o médico que pode resolver todos esses problemas.
mas não se discute a maneira como ele vai resolver isso ainda. O que se segue é um grande gráfico de 16 níveis de brancura que ele detalha, levando à ideia de que há uma diferença de preço se você optar pelo pior ou melhor tomo disponível. Ou seja, na época ele mostrava quanto mais branco, mais caro é. Então ele colocava, ele fazia essa ancoragem de preço na própria publicidade, mostrando o desenho. Então isso fica muito amplo e fica muito mais fácil também de explicar. Então era assim que era feito, ou seja, essa cópia foi feita há muitos anos atrás e, olha só, e até hoje nós podemos utilizar, porque é real. Tá? Então não importa se a copy vai atravessar o metaverso ou não. Ela vai sempre se manter, porque é a comunicação. Tá? E ele também usa uma abordagem de bom senso para comparar o clareamento dos dentes com a compra de diamantes. O restante do anúncio segmenta objeções como a dor da cirurgia, duração da cirurgia, despesas com cirurgia e assim por diante. E finalmente ele vincula a volta ao argumento ao dentista que ele mencionou anteriormente e como ele é bom, como ele é um cliente satisfeito, cuja única reclamação é que ele não terminou de assistir o filme nos óculos de TV de Gregon, que Gregon oferece aos seus pacientes. Ou seja, ele mostra que, ele fala e conta a história de um paciente que nem sentiu dor. Ou seja, a única coisa que o paciente lembra é de não ter terminado de assistir o filme que estava assistindo na TV, na hora que estava sendo feito o seu processo de implante dentário. Então, isso aí é uma coisa que quebra muita objeção do processo. Tá? Esse foi um exemplo, tá, de uma publicidade utilizando copy. Tá? E, prazer, me chamo Copyright. Tudo que eu falei para vocês aqui é isso. Copyright é isso. Tá? Que é a descrição da experiência que o seu cliente espera viver com você e é qualquer caminho que faz persuadir certo leitor a ter uma visão clara para tomar uma ação de compra. É isso que o copyright faz. Ele faz você entrar dentro de uma experiência com o seu cliente e faz com que ele tome a decisão de compra. Tá? E por que o copyright ele se faz assim? Por que ele precisa ser assim e por que ele é assim? Por que a escrita persuasiva para fazer com que você tome a decisão de comprar seja assim? E todo mundo que está aqui hoje, com certeza, já foi pego por uma copy. Todo mundo, todos nós já fomos realmente seduzidos por alguma copy, por alguma coisa que fez com que a gente tomasse a decisão de compra. E a primeira coisa, o primeiro atributo que tem o copy, a escrita, é uma narrativa sedutora. Tá? Então, no processo ali, o exemplo que era do Rolls Royce, a narrativa que ele utilizou, que o único barulho, a 60 milhas no Rolls Royce, o único barulho que você ouve é o do relógio elétrico. Tá? Isso é uma narrativa onde ele fala que, cara, eu vou andar no carro, não vou ouvir o que vai estar lá fora. Antigamente, isso aí era um atributo muito forte, você ter um carro silencioso. Porque, na época, não tinha tanta tecnologia e os carros que vinham eram os carros mais barulhentos, os motores com alto ruído. Daí, quando você entra com um produto que não tem ruído, logo, aquilo seduz o cliente. Então, ele já vinha de uma narrativa muito boa, que é sem ruído. Tá? Então, esse é o primeiro atributo que o copy tem. O segundo, ele tem as mensagens intrigantes, ele faz você pensar, ele faz você tomar a decisão. E como ele falou ali, no exemplo do dentista, o que ele falou? Cara, a dor de você, o processo... quando ele fala as mensagens intrigantes, ele mostra que, no final, ele falou o quê? Que a única coisa que o cara não lembra é que do filme, a única coisa que ele lembra é que não terminou de assistir o filme, ou seja, o tratamento foi tão bom, ele não sentiu dor, ele não viu o tempo passar e ainda vai ficar bonito. Então, quando você coloca, junta essas mensagens todas, esses atributos todinhos dentro de um único objetivo, faz com que você venda. Tá? E uma outra coisa é um posicionamento perfeito. Ou seja, como que o dentista se posicionou? Uma mensagem muito forte. O que você acharia de ter um sorriso de $1 milhão? Esse posicionamento para ele foi perfeito. Ele posicionou ele como um cara, como uma pessoa, como um profissional que vai fazer você ter um sorriso de $1 milhão. Ou seja, esse posicionamento é dele. Quando você tem esse posicionamento dentro da sua mensagem, perfeito, acabou. É o que você cria aquilo ali, é como se você fincasse uma bandeira no seu posicionamento e pronto. Ninguém consegue contestar você mais. Tá? Então, isso também é muito importante, você posicionar o seu nome e a sua solução dentro da escrita.
Tá? Isso fortalece a sua marca pessoal. Tá? E o exemplo do Rolls Royce é a mesma coisa, 60 milhas do Rolls Royce, o único barulho que eu ouvi é o do relógio elétrico. Ou seja, o Rolls Royce é um carro silencioso e ao mesmo tempo é um carro luxuoso. Então ele é posicionado com aquilo, luxo e sofisticação. Esse é o Rolls Royce. Tá? E o que faz, entre aspas, uma copy ser diferente hoje de uma escrita normal, de uma escrita regular, como todos nós estamos comumente vê por aí, né? Vamos lá. Quando a gente fala de copy é direcionado para o leitor tomar uma ação que pode ser compra, pode responder a um formulário e qualquer outra coisa. Então, tudo aquilo que faz você tomar uma ação, que faz você clicar, que faz você abrir, que faz você pedir, tudo aquilo é porque, certamente, o copy fez com que você tomasse aquela decisão. Se quando é uma escrita regular, a escrita regular é algo informativo, ou seja, só informa para você, não faz você, não instiga você a tomar uma decisão. Ou seja, essa é a diferença. O copy faz você tomar uma decisão e a escrita regular não. Ela informa somente. Tá? Então, eu queria frisar isso para ser a diferença desse processo todo. Por quê, gente? Por que isso acontece? Por que isso está sendo exposto? Pessoas amam comprar. Todos nós. E o que o copy faz? Ajuda as pessoas a comprar de você. O copy, as palavras mudam, mas a intenção do copy nunca vai mudar. Então, se você está dentro hoje da tecnologia do metaverso, porque o que está acontecendo dentro do metaverso hoje? Por que eu trouxe essa pegada? E depois eu vou mostrar para vocês como a engenharia da copy trabalha no storytelling, que é uma coisa muito forte dentro do metaverso hoje. Você precisa criar um storytelling para que, vamos supor, o seu processo ali dentro, o seu objetivo dentro do metaverso seja atingido. Então, hoje o metaverso está trazendo muitos copywriters para trabalhar no storytelling de marcas, no storytelling dos próprios influenciadores que entram como um avatar dentro do metaverso. E, ou seja, você precisa ter um storytelling para você conseguir promover a sua marca. Também o mercado imobiliário está usando muito isso. Ou seja, o mercado imobiliário usa de uma maneira onde o storytelling, como é que é feito quando você entra no 3D e entra dentro do apartamento no 3D, há uma narração por trás onde vai narrando todos os atributos daquele imóvel. O copy entra aqui, nessa narração, nesse storytelling, que faz a pessoa convencer a pessoa a comprar aquele imóvel. Tá? E esperança, medo, sonho e desejo motivam as pessoas a comprarem. Então, todos nós somos motivados hoje a comprar. Por esperança, por medo, por sonho e por desejo. Não tem outro. Todos nós somos motivados a comprar por isso hoje. Seja qualquer coisa que for. Seja o que for realmente, tá? E sem a força do porquê, as pessoas não compram. Simples assim. E o que o copy faz? O copy, ele traz a força do porquê. Por que você vai comprar? Por que você deve comprar. Tá? E 10, eu separei aqui. São 10 razões que eu separei porque as pessoas compram. 10 razões que, para mim, assim, são primordiais hoje em qualquer processo. Isso trata do ser humano, não somente do que existe, mas do ser humano em si, tá ok? E, vamos lá. Razões. As pessoas compram para querer fazer dinheiro. Todo mundo compra um produto, ou que seja, um treinamento, alguma coisa para querer aumentar a renda, para querer fazer mais dinheiro. Todo mundo, isso aí motiva você comprar, tá? Economizar dinheiro também motiva você comprar. Se você está com um problema de gastar muito, está com um problema de fluxo de caixa muito grande no seu negócio, ou se você não sempre gasta mais do que ganha, ou seja, uma oferta de economizar mais dinheiro vai fazer com que você compre, que você tome a decisão de comprar, tá? E economizar tempo também. Ninguém quer perder tempo. Porque todo mundo fala que tempo é dinheiro. Eu falo que tempo é vida. Então, quando você perde tempo, você perde vida. Então, nesse processo todo, as pessoas elas compram qualquer produto que as façam não perder tempo. Que faça ela economizar tempo, fazer uma atividade com menos tempo possível para que ela possa ter mais tempo livre. Tá? Então, nesse processo, isso faz você comprar. Economia de tempo. Tá? E evitar o esforço. Querendo ou não, ninguém quer sofrer para ter acesso a alguma coisa. Todo mundo quer o quê? Que as coisas sejam mais fáceis. Então, se você fala ou se você vende algo
que vai facilitar um processo, que vai evitar a pessoa sofrer e ter um esforço maior, ela vai tomar a decisão de comprar. Tá? Então, porque as pessoas, nós somos assim. Tá? A gente sempre vai pender para o lado que seja mais fácil, que evite qualquer... A gente quer evitar o esforço, tá? Para não gastar energia. E, consequentemente, perder tempo. Tá? E escapar de uma dor mental ou física. Ou seja, quem está com problema de procrastinação, quem está com problema de ansiedade, depressão, isso é uma dor mental. Ele quer praticamente se livrar disso. Tá? Então, ele se livrando disso, ele consegue ter uma solução, ele consegue parar aquele sofrimento. E assim também sobre a dor física, ou seja, se está doendo muito em relação a remédio, em relação a dor nas costas, para todos esses problemas, se você vende uma solução para dor nas costas, o cara que está com dor nas costas, ele vai comprar. Tá? Ele não vai pensar duas vezes, porque a dor, ela incomoda e você não pensa duas vezes quando dói fisicamente em querer. É a mesma coisa dor de cabeça. Dor de cabeça, você não corre para a farmácia para comprar um Doril, um Dorflex, você não sai procurando porque aquilo te incomoda de uma certa maneira que impacta nas outras áreas da sua vida. Isso ninguém quer também, tá? E ter mais conforto. Então, por que muitas vezes você compra um colchão melhor, um travesseiro melhor? Tá? Por que você compra muitas vezes uma viagem interessante? Porque você quer ter mais conforto. Então, o conforto vende. Assim, a gente vai atrás de conforto. Então, esse é um outro atributo muito grande, tá? E alcançar maior limpeza ou higiene para obter melhor saúde, ou seja, limpeza vende. Tá? Então, se você quer, se eu vou vender uma solução para você de organização, que vai manter o seu ambiente mais limpo, mais higiênico para você produzir mais, você vai comprar. Porque o fato de você produzir mais encadeia em você ganhar mais dinheiro, perder menos tempo e ter mais sucesso. Tá? Então, por isso que esse atributo vende. E ser elogiadas. As pessoas amam ser elogiadas. E quando você elogia alguém, quando você fala sobre algo bom que aquela pessoa fez, você elogia o negócio, elogia o processo dela, normalmente ela se conecta com você. A partir do momento que ela se conecta com você, você pode vender para ela, simplesmente por o fato de você ter elogiado ela. Tá? E se sentirem mais amadas. Tá? A pessoa fala, Denis, como que faz? Já me fizeram essa pergunta que eu achei muito interessante. Como que vende? Se as pessoas compram para se sentirem amadas, então a gente vende amor? Sim, você pode vender amor. Não tem problema. O que você vende amor? Você vende uma atenção, você vende um acompanhamento, você vende uma preocupação, ou seja, você está preocupado com o negócio da pessoa. Isso tem muito mais a ver de que você vender uma mentoria, uma consultoria, onde você vai estar próxima da pessoa. Ou seja, a pessoa se sente, querendo ou não, inconscientemente ela se sente amada, por isso que ela compra. Tá? E aumentar a sua popularidade e seu status social. Então, nós adoramos nos sentir reconhecidos. A gente adora se sentir o cara, chegar no lugar e ter impacto, ser reconhecido. A gente gosta de aparecer. Isso é do ser humano, ele gosta de ter status. Tá? Então, o status vende. Então, se você vai trabalhar um carro, para vender um carro, você vai falar o quê? Pô, eu estou vendendo esse carro aqui, mas só que esse carro ele vai fazer com que você seja mais admirado nos lugares que você for, que você tenha prioridades chegando com esse carro, que você seja mais respeitado por causa desse carro e que você feche negócios, vamos supor, muito maiores do que você fecha hoje, simplesmente por causa desse carro. Então, quando você vende esse processo do status, isso também as pessoas compram. Então, essa é uma razão, última razão, que eu separei 10 razões que para mim são as primordiais. Tá? E é o que eu mais testei até hoje, é o que mais deu certo com relação a isso. Tá? Vamos lá. E o que é preciso, de fato? Então, Denis, você explicou como é que funciona hoje o copy, o que é o copy, mostrou exemplos para nós e mostrou quais são as razões para pessoas comprarem de você. E o que é preciso para escrever uma boa narrativa de vendas? Tá? Então, muitas vezes eu falo, né? Denis, falou o que é, falou tudo, mas o que nós vamos fazer? O que é preciso para fazer isso? Vamos lá. Então, por isso que eu trouxe a engenharia da copy. Porque praticamente a engenharia da copy é o que norteia todo o processo de comunicação escrita. Por quê? Eu vou te explicar agora. Vamos lá. Eu separei em 3 pilares a engenharia da copy, que seria persuasão, clareza e ação. Vocês perceberam na publicidade que eu mostrei nos exemplos, onde tinha a headline.
né? Ou seja, a promessa ali, a 60 milhas do Rolls Royce, andando com o Rolls Royce, o único barulho que você ouve é do relógio elétrico. Ou seja, aquilo persuade, aquilo chama atenção, aquilo na hora cria a emoção. E quando você cria essa emoção, você precisa dar clareza. Aí acontece lá na publicidade, estava toda aquela clareza, estava todo aquele argumento que mostrava que fazendo com que aquilo que eu prometi ali na persuasão fizesse sentido na vida da pessoa e, consequentemente, faz ela tomar uma ação. Então, a engenharia da copy hoje é colocada em 3 pilares: persuasão, clareza e ação. Tá? Então, a escrita hoje, todo o processo que acontece. Quando você vai falar do processo de copy, existem estruturas de escrita enormes, estruturas praticamente que a pessoa se perde em grandes estruturas. O que eu fiz? Eu resumi, criei um processo, um método, onde você pode colocar qualquer escrita persuasiva dentro de persuasão, clareza e ação, e você chega no mesmo resultado. Ou seja, eu dei uma razão para você comprar de mim, para qualquer pessoa que queira aprender isso, comprar de mim. Eu diminui o seu tempo de criação. Ou seja, aqui você vai criar mais rápido, ou seja, eu estou economizando o seu tempo. Ou seja, eu economizo o seu tempo e aumento a sua chance de vender. Então, existem todos esses atributos agora com a metodologia. E logo eu volto. Por que o segredo da casa de 10 milhões de dólares? Por que eu fiz isso daqui no início? Porque eu prendi atenção. Quando você coloca isso daqui, algo curioso que a pessoa quer entender, você consegue prender a atenção da pessoa dentro do seu processo de escrita, dentro do seu processo de apresentação. Isso é para uma palestra, isso é para qualquer outro processo. Então, quando você coloca isso, esse atributo, eu coloquei o atributo do segredo da casa de 10 milhões de dólares. Para quê? Para revelar ele agora para vocês. Tá? Por quê? Para construir uma casa hoje, o que nós precisamos? Etapa 1, o projeto. Etapa 2, a gente precisa escolher o bairro ou loteamento. A gente precisa preparar o terreno, que é a fundação. Ou não, preparar o terreno, que é plano, lá não sei como é que funciona todo o processo. Vamos lá. A gente precisa fazer a demarcação e a fundação do terreno. E aí é a hora de construir. E nisso tem instalação elétrica e hidráulica, tem o telhado e tem o acabamento. Assim funciona a criação de uma copy. Por isso, a engenharia da copy. Porque assim funciona a criação. Tá? Por quê? Aí eu vou falar para vocês. Para construir a copy, você precisa, etapa 1, a pesquisa. Etapa 2, a escolha do público-alvo. Etapa 3, a grande ideia. Etapa 4, a estrutura. Etapa 5, os argumentos, ou seja, história, solução de problema, pessoas falando bem de você. Etapa 6, você tem que ter uma oferta, que seria a descrição do seu produto e o que ele oferece mais, como exemplo, uma garantia. A promoção e a ação. Então, praticamente, a construção de uma campanha de vendas, de uma escrita que vai fazer você tomar a decisão de compra é a mesma coisa, é o mesmo processo de utilização na hora de construir uma casa. Então, a construção, ela é a mesma, com os objetivos praticamente iguais. Porque a casa, ela só vai conseguir ser vendida quando ela estiver naquela beleza que nós acabamos de ver. Sem antes aquilo. A copy é assim. Você só vai conseguir comprar o que está sendo oferecido naquela copy quando ela tiver aquela beleza de comunicação. Você estiver vendo aquilo, senão você não vai comprar. E essa foi a união que nós fizemos e criamos a engenharia da copy. Tá? E vamos lá. Eu vou falar, Denis, mas tudo bem, Denis, mas como que nós vamos criar tudo isso agora? Como que vai ser criado isso? Então eu trouxe exemplos da criação agora, que a partir daqui você vai pegar isso aqui e vai colocar. Você pode colocar dentro do metaverso, você pode colocar fora do metaverso, não vai importar. Isso aqui ela vai criar praticamente o ambiente para que aquilo seja explanado. Porque muitas vezes dentro do metaverso, o que nós vemos? Nós vemos o quê? A gente criou um ambiente onde a gente pode fazer uma interação. E aí vamos supor que naquele ambiente de interação há um jogo. Há um jogo de pôquer, por exemplo. E as pessoas estão jogando pôquer ali. Só que para você criar todo aquele ambiente de storytelling, das pessoas chegando, das pessoas fazendo isso, fazendo as jogadas, você precisa criar um storytelling para aquilo. E aí é onde o copy entra. O copy entra e faz as pessoas ter o desejo de estar ali unidas, mesmo que virtualmente, jogando. Porque qual atributo que tem? Está valendo dinheiro. Normalmente está valendo criptomoeda, Bitcoin, enfim, não importa. Está valendo dinheiro. Está valendo respeito. Então cria-se um campeonato. Então, tudo aquilo, o copy vai construindo esse cenário todinho dentro do metaverso para que o jogo de pôquer seja, no final, também rentável
para a plataforma, para todo o processo que envolve o metaverso, tá? Querendo ou não, é um processo que movimenta também economicamente nós, tá? E o exemplo que eu trouxe, a pesquisa. A primeira coisa para você construir o copy, para você construir qualquer mensagem de vendas para o seu negócio, é pesquisar, tá? E assim, Denis, como que eu pesquiso para ter o melhor argumento, para ter a melhor promessa, para ter, vamos supor, aquela persuasão, aquilo que faz a pessoa comprar? Que nem outro dia um cliente falou para mim, Denis, eu preciso de uma mensagem de vendas que faça a pessoa chorar. Até dei risada. Eu preciso que o meu time ligue para ela e ela chore no telefone para querer aquilo. Eu até achei engraçado. Às vezes funciona, às vezes também não, tá? Então isso depende muito. Então, quando você for fazer pesquisa, nesse momento, o ideal é sempre buscar informações sobre o mercado que você vai trabalhar. Vou trabalhar no nicho, que eu trouxe o exemplo aqui de emagrecimento, de perda de peso. O que eu vou procurar o quê? Mulheres, produtos, as mulheres que tiveram resultado com isso no mercado, o que está sendo feito. Então, o que eu coloquei? Se o seu nicho é emagrecimento, faz pesquisas científicas, sobre pesquisas científicas recentes de métodos novos para perca de peso ou para gestão do peso, que é algo mais clássico, falar gestão do peso do que perca de peso. Então, procure o que está acontecendo hoje. Tá? E, claro, os seus concorrentes. Você vai pesquisar os seus concorrentes. O que os seus concorrentes estão fazendo hoje que você vê que está à frente de você? E normalmente eu falo assim, não, o concorrente você não deve copiar ele. Você deve pegar o processo dele, entender o que ele está vendendo e fazer melhor do que ele. Aí é que mora o segredo. E também news, ou seja, notícias de grandes portais que falam sobre, que normalmente os grandes portais eles trazem um resumo de alguma pesquisa científica. Tá? E aí e você faz esse bate-bola que é interessante você fazer. Que é o quê? Você pega a pesquisa científica e pega a notícia. Ou seja, primeiramente a notícia, vamos lá. Você pega a notícia e a notícia ela tem sempre uma referência científica. Você vai atrás daquela referência científica. Lá tem uma informação muito mais profunda sobre o nicho que você está trabalhando. E quando você faz isso, você tem informações, às vezes, inéditas, e você pode usar para vender. É sobre isso a pesquisa, tá? E uma etapa 2, o público-alvo. Eu podia falar aqui de avatar, dores, desejos, todo aquele mapa que o pessoal fala, que é o chamado mapa da empatia. Só que, se você responder essas 4 perguntas, já vai ser o suficiente. E que eu dito como modelo de consumo. Tá? Então, hoje, eu vou muito mais profundo. Eu vou pelo modelo de consumo do meu cliente. Eu respondo essas 4 perguntas. O que o meu cliente está consumindo agora? Ele está com um problema de obesidade, de autoestima. O que ele está consumindo agora com esses problemas? O que ele pode consumir? Esse consumo é para ele ou ele está fazendo isso para suprir alguma necessidade que ele não consegue suprir? E o que ele está consumindo é fácil? É fácil de consumir? Ou seja, a pessoa não quer dificuldade, ela quer facilidade. Então, quando eu respondo essas 4 perguntas, eu tenho todas as informações que eu preciso do meu público. Não preciso fazer tudo aquilo lá, porque isso vai além de dores, desejos e qualquer outro tipo de solução. Quando você entende o modelo de consumo. Tá? Isso aqui, isso economiza, praticamente isso economiza um tempo, porque normalmente as pessoas gastam muito tempo pesquisando o público-alvo, tendo um monte de informações que normalmente no fim você não vai usar às vezes para quase nada. Serve para dar o start, mas não é o fim. Tá? Então, na engenharia da cópia, a gente definiu o modelo de consumo porque você pode vender várias soluções para um único cliente, só entendendo o modelo de consumo dele. E respondendo essas 4 perguntas, você consegue entender. Tá? E a grande ideia. E eu cheguei. O que é a grande ideia? A grande ideia é o centro da sua promoção de marketing. É aquilo que faz as pessoas se sentirem atraídas pela tua ideia, pelo aquilo que você vai vender. Então, quando você tem eu até trouxe uma grande ideia, como eu trouxe o exemplo de emagrecimento, então eu trouxe aqui como uma nova descoberta transformou uma garota comum em uma mulher bonita. Então, quando você fala essa ideia, então você já trouxe, nossa, o que você já espera? Essa ideia já intriga, você já espera que descoberta que é essa? Que transformou uma mulher comum, aí uma mulher feia, uma mulher bonita, eu quero saber. O que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Então, a grande ideia, ela faz isso, ela intriga. Então, quando você tem algo que intriga dentro do seu processo, e todo nicho, todo lugar tem algo que intriga, tá?
Então, e detalhe, gente, sempre tente, quando você for criar a ideia, pensar nessa promessa em si, pense sempre no benefício principal que você tenha. Tá? Que o seu produto, qual o benefício principal que o seu produto tem, que atribui todo esse valor do seu negócio? Quando você pensa, pega o benefício principal e dele vai sair a grande ideia que você precisa, pode ter certeza. Tá? E foi daí que saiu. Tá bom? E estrutura. Não se prenda aqui, tá? Existem 2 tipos de estruturas de escrita base. Tá? Então, as pessoas aqui se perdem às vezes. Porque, não, Denis, eu vou escrever, escreve algo muito mirabolante. E às vezes muito que mais confunde o leitor do que faz ele seguir o processo de venda. Tá? Então, tem duas, eu utilizo hoje, e eu aconselho você a utilizar, 2 estruturas. PCS, problema, causa e solução. PHS, problema, história e solução. Depois que você só utiliza as 2. E eu trouxe exemplos para que vocês possam ver como realmente isso funciona. Tá? E etapa 3, roda de construção. Reúna os argumentos dentro da estrutura e separe-os. Exemplo de uma estrutura problema, causa e solução, que eu trouxe aqui. Olha lá, problema. Responda a você mesmo. Como é sentir de estômago cheio quando você toma o seu café de manhã? E aí, eu vou para o quê? Eu vou para a causa. Lembra isso aqui? Persuasão. E agora eu vou para a clareza. Eu sei que esse problema acontece quando você sai da academia e toma o seu shake para emagrecer. Você entra num falso sentido de emagrecimento. Em vez de você ficar leve, você se sente ainda mais pesada. Entendeu como agora eu clarifiquei a mensagem? Eu justifiquei o que eu falei acima? Então, esse é o processo. Você entra com a persuasão, clarifica, e agora, na solução, eu faço a pessoa tomar ação. Que é o quê? Mas eu tenho uma solução rápida e leve, para que você se sinta saudável e, ao mesmo tempo, consiga chegar na sua meta de emagrecer 30 quilos no próximo mês, ano ou semanas. E essa dieta pode fazer isso por você. Ou seja, eu vendi uma dieta aqui. Só que eu coloquei um tempo onde a pessoa pode escolher. Ou seja, eu flexibilizei o processo, eu deixei leve. Eu não coloquei uma pressão sobre o leitor. Eu deixei leve. Então, o processo de escrita da sua promoção, do seu negócio, tem que ser leve. Tá? Então, e até dentro de uma publicidade que nós vemos esses dias dentro do metaverso, o que acontece? O metaverso, ele cria o quê? Um ambiente de interação. Dentro desse ambiente de interação, cada passo, ele tem, muitas vezes, colocado, a marca coloca uma mensagem, que essa mensagem vai levando a pessoa a comprar, um exemplo que agora a Reserva fez, um Phygital. O que acontece? Você entra dentro do ambiente de metaverso e pode comprar um Phygital. Ou seja, você compra um tênis ali e depois pode te retirar ele na loja. Ou seja, ele é físico e digital ao mesmo tempo. Você compra o NFT dele dentro do metaverso e lá na loja você retira. Mas você entra dentro do ambiente onde vai levando você para aquilo, com as mensagens todinha da publicidade em volta daquele ambiente. E é isso que o copy faz. O copy entra nessas mensagens subliminares e faz você tomar a decisão. Então, dentro do metaverso ou fora dele, o copy sempre vai ser utilizado. Tá? E agora vamos utilizar a história. Problema, história e solução, que é uma das estruturas que eu mais me identifico. Tá? Porque a história, ela conecta. Tá? O problema e causa e solução, muitas vezes, ele trabalha num processo mais de curto prazo. Quando você entra no processo histórico, ele trabalha num processo mais de longo prazo, ou seja, ele cria mais lastro. Então, a informação ela cria mais lastro e aquilo cria a sua história cria lembrança. E eu trouxe uma história até que meio engraçada. Claro, eu criei uma ficção para que isso pudesse ficar bem claro. Né? A engenharia da copy, a intenção é dar clareza à sua escrita, dar clareza à sua promoção. E isso aqui, ó. Vamos lá. Vamos utilizar o exemplo da estrutura PHS. Problema. Se você perde peso, você se sente melhor. Pense agora. Ou se olhe no espelho. Ou melhor, você imagine uma festa com seus amigos e as suas amigas todas magrinhas. Tá? Então, eu chamei a sua atenção. Eu mostrei um problema corriqueiro. Você não se sente magrinha, você já se incomodou. E aí que eu quero... E essa é a intenção, você se incomodar a ponto de você depois comprar. Tá? E história. Aí eu começo a história. Por que eu falo isso? Deixa eu te contar a história da Alice. Uma ex-gordinha que hoje virou uma modelo. Me lembro como se fosse hoje.
A Alice sofria muito bullying na faculdade, no trabalho. Nenhum homem sequer queria sair com ela. E uma vez aconteceu um fato que fez a Alice tomar uma decisão. Ela chorou. Ou seja, eu já criei um processo histórico. A Alice chorou. Por que a Alice chorou? E aí eu vou argumentando. Você já deve ter visto ou passado por uma cena semelhante ou conhece alguém que passou. Eu gerei identificação com você agora. Então agora nós estamos na mesma página, tá? E sempre tem um cara mais bonito da turma. O mais charmoso, o mais escultural, e que todas arrastam um caminhão para ficar com ele. Vocês sabem disso? Sempre existe o cara na escola, naquele momento, que é o dono da turma, o mais popular, o mais bonito, que as meninas vão atrás dele. Eu utilizei esse artifício para conectar você na história, para conectar o leitor. Tá? E, nesse processo, só que um dia ele quis brincar com Alice. Chamou ela para sair, fez todo um cortejo de um cavaleiro, ou seja, esse cara, ele é aquele cara que o que ele fala é lei. Então eu utilizei esse artifício. E levou Alice para um jantar no restaurante mais badalado da cidade. E ele foi tão cafajeste que em um momento ele disse que iria ao banheiro. Alice estava radiante. Nunca poderia imaginar que o cara mais popular da cidade ou da escola poderia sair com ela. Tá? Aí você entende até onde pode levar a persuasão? Esse cara era persuasivo. Ele tinha aquele atributo de persuasão muito forte. E ele enganou Alice. E eu vou mostrar para você o porquê. Ele pediu um prato grande e não voltou mais. Agora você pode imaginar Alice com um prato grande no restaurante e com a conta para pagar. Tem noção do que ele fez? Ele feriu ela de certa forma. Ou seja, agora eu trouxe essa ilusão verdadeira para o leitor, para a pessoa que é o meu público-alvo, que é a pessoa que está consumindo aquela pessoa que quer emagrecer, que quer perder peso. E uma solução. Eu espero que você não queira ser a Alice. E se não, pelo menos, você sentiu raiva do que o bonitão fez com ela. A partir de agora, você pode evitar a vergonha de não caber no seu guarda-roupa e marcar uma consulta comigo. Ou seja, essa era a promoção de uma pessoa que trabalha com o processo de emagrecimento vendendo um atendimento. Você tem noção que ela colocou vida dentro do atendimento? Ela colocou a clareza, ela colocou a persuasão de uma maneira sutil e ao mesmo tempo verdadeira, impactante. É isso que o copy faz. E essa é a intenção que eu trouxe. A engenharia da copy, ela faz esse processo de engenharia de construção dessa narrativa. Tá? Ela cria histórias impactantes, ela cria o momento de compra, ela cria a clareza que faz você tomar a decisão. Tá? E copy, eu até falo para as pessoas, não é só para vender. Copy é para a vida. Então, no seu relacionamento com as pessoas, você utiliza copy. No seu processo de venda, você utiliza copy. Em casa, você utiliza copy. Com seus filhos, você utiliza copy. Copy é todo atributo que vai fazer você convencer alguém a tomar uma decisão que vai favorecer você. Tá? Então, nesse processo, eu quis trazer toda essa intenção do copy, tá? Que não é só para vender. Copy é para você seguir a vida. Trouxe o exemplo do que você pode usar nesse processo de vendas de vocês. Tá? Então, o que eu quero contar? O fato aqui com relação ao processo de copy. Tá? Em todo o atributo, no processo que você for fazer vendas, quando você for trabalhar qualquer tipo de promoção, o que você vai fazer primeiro? Eu falei que você vai precisar pesquisar, você vai precisar entender muitas vezes o seu concorrente, fazer algumas pesquisas científicas e encontrar os melhores argumentos, para que isso seja feito de forma natural. Então, hoje, vamos dar um exemplo. Se você toma o partido hoje para vender qualquer, vamos supor, uma solução mais plausível, vamos ir para o lado mais forte da saúde. Quando você vende, vamos lá, depressão. O que desencadeia o processo depressivo numa pessoa? Vamos partir do pressuposto. A depressão ela vem da ansiedade, a ansiedade vem da procrastinação, ou seja, a procrastinação vem do medo de alguma coisa dar errado. Então, o medo vem
de algum problema que você sofreu na sua infância e você carrega até hoje. E esse problema normalmente veio da sua família, de alguma coisa que o seu pai falou, que você verificou, e que isso encadeia todo um problema. Aí você tem noção de que onde você consegue resolver o problema? Muitas vezes o seu problema de depressão está ligado hoje a um problema lá na família, que você resolve como? Através de uma terapia, através de uma reprogramação mental. Então, quando você vai vender reprogramação mental, que faz parte do contexto do desenvolvimento humano, você vai passando por toda essa trilha. Você vai fazendo o processo inverso. Então, nunca que você vai trabalhar a sua mensagem de vendas num processo normal, que seria linear. Vou partir do pressuposto que eu estou com depressão e pronto, partir da depressão para frente. Você tem que pegar o problema e fazendo todo o processo atrás. O que desencadeou? A depressão, ela veio através da ansiedade. A ansiedade que veio através da procrastinação, que veio através do medo, que veio através de uma coisa mal resolvida no passado, algo que ficou instalado na sua mente, que agora você precisa fazer uma reprogramação mental ou uma terapia para que isso fique livre na sua mente, para que ela não ocorra o medo, para que o medo não desencadeie dentro da procrastinação, não faça você procrastinar, porque a procrastinação, todo mundo fala que é aquilo, né? É o que você tem que fazer e não faz. Não, muitas vezes você não faz porque você está bloqueado, está travado. E o que te trava é o medo daquilo dar errado ou alguma coisa não dar certo. Então, quando entra esse processo do medo, ele desencadeia nesse processo de procrastinação. Procrastinou, e aí quando você não consegue cumprir, você entra numa crise de ansiedade terrível. E quando você entra nessa crise de ansiedade terrível, isso começa a te levar à depressão. Então, você entra num processo inverso e aí você começa a se conectar com o seu cliente. Esse é o processo da engenharia da copy. A gente consegue trabalhar o processo inverso também. Ou seja, não importa se eu vou começar do início, se eu vou começar do fim. O que importa é que a informação no fim conecta com a informação do começo e assim vice-versa. E essa conexão faz essa roda girar, faz essa engenharia realmente da comunicação acontecer, que é o que a gente trouxe para o mercado. E dentro do próprio metaverso, isso é contado. Eu poderia contar a história da Alice dentro do metaverso. Criar uma cena da história da Alice ali. E no final, falar do problema. Ou seja, narrar esse problema. Então, o processo de tecnologia sempre vai acontecer o avanço. Mas o processo de comunicação, a intenção da comunicação para vender, para a pessoa tomar alguma decisão, ela não vai mudar. Tá? Então, isso é o que eu queria falar para vocês aqui. Muito obrigado por estarem aqui, por ouvirem todo esse processo. E, como eu digo, né, gosto sempre de finalizar, copy não é só para vender, copy é para a vida. Tá? Isso aí. Muito obrigado a vocês e tamo junto. Ao fazer um formulário para a sua empresa, não se esqueça de colocar um espaço para a pessoa transexual preencher com o seu nome social. Além de mostrar que a sua empresa respeita a orientação sexual daquela pessoa, também mostra respeito e dá visibilidade ao público LGBTQIA+. Além de tudo isso, é um diferencial para a tua empresa. Em 2020, o mundo se viu abalado por uma ameaça invisível e mortal. A humanidade precisou se reinventar. Lockdown, home office, e-commerce, delivery, distanciamento social, protocolos de segurança e uso obrigatório de máscaras foram apenas algumas das ações que nos levaram ao novo normal. Em meio a esse novo cenário, a Dux Grupo potencializou suas inovações em soluções para a saúde humana. Nós especialistas concentraram todos os esforços para encontrar uma maneira de reforçar a segurança de quem precisa estar exposto diariamente. Reconhecida por ser líder no controle de gases e odores, a Dux Grupo desenvolveu o desinfetante Duo Germe H, uma poderosa solução para a desinfecção de ambientes, que age segundos após sua aplicação, e tem eficiência comprovada e duradoura contra o coronavírus. Ainda preocupada com a proteção das pessoas, a Dux Grupo lançou o Dux Defender Pro, um antisséptico corporal hidratante de alta eficiência contra vírus e bactérias, com ação comprovada por até 4 horas.
Ele não é inflamável e nem volátil, ao contrário do álcool 70%. Os desafios encontrados ainda são muitos, mas algumas soluções já existem e são eficientes, para que a humanidade consiga conviver com essas dificuldades e renovar sua esperança na ciência e no potencial consciente e solidário de cada um de nós. O seu novo normal conta com as inovações Dux Grupo. O mundo está em constante transformação. Encontramos novas formas de estudar, de trabalhar, de nos locomover. Agora é a vez da sua carreira. Chegou Peixe 30, a rede profissional da nova economia que conecta pessoas e empresas com vontade de crescer. Com Peixe 30, você fica integrado com as melhores oportunidades do mercado e dá aquele upgrade na sua carreira. Peixe 30. Venda seu peixe em 30 segundos. Baixe o app.